judaicos da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito bem-vindo, boas-vindas a todos. Esse momento entre pandemias, né? A gente nem saiu ainda, né? Mas já estamos com algumas atividades presenciais, então eu agradeço a vocês a presença. Eu tenho hoje aqui a alegria, a honra, o prazer de apresentar o professor Stefan Ketzer, que veio falar sobre um escritor que muitos de nós lemos nas aulas de teoria da literatura e literatura comparada. Então, para nós é uma alegria, acho que vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma palestra sobre Gershon Scholem aqui na Faculdade de Letras. Então, desde já, eu quero te agradecer por esse privilégio que a gente terá nessa tarde, né? O professor Stefan de Negreiros Ketzer é psicólogo, escritor e conferencista. Ele é mestre e doutor em letras pela PUC do Rio Grande do Sul. Ele realizou estágio doutoral na Universidade de Estrasburgo, na França. É coordenador do grupo de estudos Transformações na Psicologia Contemporânea, que tem como objetivo pensar os desafios do conhecimento na atualidade. E ele integra o GT de Literaturas Estrangeiras da Unicol. É pesquisador convidado do Núcleo de Estudos Judaicos aqui da UFMG e do GEG, que é o Grupo Interdisciplinar de Estudos Judaicos da UFMG no CNPq. É professor convidado também do Centro Cultural Casa Logos, colaborador do Grupo de Estudos Lacan, Epistemologia Heterodoxa, dedicando-se às pesquisas sobre psicanálise, estética, ética, teoria da literatura, escrita criativa, língua e literatura francesa, além de antropologia, metodologia científica e inteligência emocional. Ele é autor de vários ensaios, inclusive publicados na revista Arquivo Maravi, do Núcleo de Estudos Judaicos da UFMG, e ele vai nos falar hoje sobre um escritor muito importante, né? que tem redes de conexão intelectual com Walter Benjamin, conhecido aqui dos nossos estudos também de teoria e literatura comparada. Atualmente ele faz estágio pós-doutoral aqui no Pós-Lit, sob a minha supervisão, e ele está pesquisando Gershon Scholem. Então, parte dessa apresentação de hoje é parte da pesquisa que ele vem realizando aqui na UFMG e na Faculdade de Letras. Muito obrigada, seja bem-vindo, desde já te agradeço. Você, então, fique à vontade, né? Você terá mais ou menos uma hora e meia para falar, se quiser. E depois você abre, por favor, para os pesquisadores do Estudos Judaicos, os inscritos no seu seminário, para alguma pergunta. Sim. Ok? Muito obrigada. Obrigado. Quero agradecer a todos, muito obrigado, principalmente a Lisa Nascimento, que propôs a gente fazer essa apresentação hoje, né? Que é uma oportunidade muito rara, até diria, porque não sei quantas pessoas já falaram desse autor no Brasil. Não tem, porque é muito novo. Já tem 40 anos que ele faleceu, mas ele é muito novo porque não se falou, não passou por uma recepção crítica no Brasil, né? Contrariando outros aqui, que vocês têm, por exemplo, a professora Lili falou do Walter Benjamin, né? Que foi muito falado, o nosso amigo aqui não falou, e teve um trânsito cultural muito forte, na verdade, um dos mais fortes do século XX, né? Então, essa aqui é uma foto só para você saber qual é a primeira esposa dele na Sukkot, né? Que é um feriado das cabaninhas, tem mais ou menos tudo. Janeiro, mais ou menos, depois de Kislev, né? Podemos passar aqui, por favor. Bom, hoje falaremos sobre Gershon Scholem, né? Gerhard Scholem nasceu em 1897 em Berlim e faleceu em 1983 em Jerusalém. Apresentaremos esse trabalho hoje em 4 etapas. Né? Como ler a Bíblia com os olhos da literatura, missão do anjo de Benjamin, né? Então temos uma conversa que talvez interesse a alguns aqui. Scholem simbólico, o significado de Scholem para a literatura. Começa aqui com a bandeira de Israel, né? Para quem não sabe,
ela é um talit, né? Ela não veio do nada. O talit é um lenço importante para orações. E vocês olhem para o centro, tem uma estrela, de Davi, né? A gente chama de estrela, que é Kohav, em hebraico, né? Só que ninguém fala Kohav, B David, as pessoas falam Magen David, escudo, né? Isso tem uma função interessante, falar que é um escudo, não só uma estrela, né? Claro, a gente tem a simbologia da estrela como o começo do Shabbat, né? Começa o Shabbat com as primeiras estrelas de Orion, né? Mas também tem uma simbologia interessante, se vocês olharem, que é um triângulo e um triângulo invertido. As coisas que nós vemos e as coisas que nós não vemos, elas todas estão aqui, né? E elas são, de certa forma, o caminho e a conexão que nós temos com todas as coisas. Eu me conecto com as que eu sinto, que eu entendo, mas também me conecto com aquelas que eu ainda não entendo, que eu ainda não consigo escrever ou transformar de algum jeito para que seja inteligível para a nossa inteligência, como pessoas, né? Eu acho que esse símbolo está muito ligado, não só a todo o judaísmo, mas também, principalmente, ao Scholem, né? Ele, de certa forma, vai ser um pesquisador das coisas vistas e das coisas não vistas, né? Para tentar dar à luz às coisas não vistas de uma maneira que a gente possa entender, né? Aliás, isso eu acho que é o grande mérito do pesquisador, tentar falar de algo que a gente ainda não sabe e que a gente precisa, vai problematizar, né? Filipe, por favor, posso? Vou começar, né? O leitor moderno da Bíblia traz a entender que há uma relação interna entre as partes lidas hoje como confusas ou fragmentadas. Fala um pouco da Bíblia, porque acho que é um assunto importante, porque Scholem é um leitor de texto antigo, né? Então, estou me referindo a isso. Esta exigência também inclui aqui entender elementos homiléticos, né? Com ensinamentos para serem transmitidos, mas também envolver-se com passagens em que os personagens estão profundamente envolvidos com os seus aspectos psicológicos, né? Não por nada, a ideia de uma literatura moderna advém também de percebermos as camadas na qual o texto nos permite aprender a lê-lo. O texto nos ajuda a ler ele, né? Ele quer que achemos nele um sentido integral na obra, opondo-se à perspectiva fragmentária, tão forte na Academia Teológica Alemã do século XIX, né? Então eu estou me referindo ao Julius Wellhausen, que foi o homem da teoria teoria da hipótese textualista, né? Que tinham várias escolas que escreveram a Torá e tudo mais, então a gente está falando de outra perspectiva hoje, né? Próximo. Barry e Sternberg caracterizam a narrativa bíblica como uma convergência de propósitos que dão origem a relações de complementariedade e tensão. Prefiro insistir na ideia de uma fusão completa de uma arte literária com um fundo teológico, moral ou histórico-filosófico de ver o mundo. Essa é a opinião do Robert Alter, pesquisador estadunidense que pesquisa a Torá na literatura, né? Então, se o texto é tido como sagrado, uma outra citação do Alter, né? Como explicá-lo em categorias literárias, seculares e estéticas? E se o texto é histórico, destinado a explicar a experiência nacional dos israelitas, como ler tais narrativas como prosas de ficção? Não estaríamos forçando a Bíblia a ser literatura quando tentamos transferir essas categorias à análise de um conjunto de textos de motivação teológica, né? Sentido histórico decorrentes, em certa medida, de um trabalho de composição coletiva, quer dizer, muitas pessoas escrevendo, né? A história tem relações muito mais estreitas com a ficção do que em geral se supõe. O caso da Bíblia, como história sagrada, é, no entanto, bem diferente da sua situação da historiografia moderna. Totalmente do autor. Então, ler a Bíblia ou textos antigos, com olhar moderno, deve servir para realçar os textos naquilo que eles ainda falam através das eras. Essa é a ideia de elementos conservativos nas leituras, né? Não devemos limitar o texto ao serviço sacerdotal, ou uma simplicidade do eco que está escrito, como acaba muitas vezes a gente estudando interpretar, né? O escrito é perpassado por uma interpretação, né?
Então a palavra midrash, que é a palavra em hebraico para isso, significa literalmente midrash, quem interpreta, a qual está atrelada a um modo de ver o mundo. Não existe como interpretar sem esse modo de ver o mundo. No entanto, o texto é texto, ele está dizendo alguma coisa implícita nele. Né? Por favor. Na perspectiva judaica de leitura, ao questionarmos a tradição com uma nova interpretação, estamos impreterivelmente conservando a tradição. Podemos inclusive ler o texto sobre parâmetros modernos, são narradores, crises estéticos, contato com outras culturas, problemas enfrentados de acontecimentos históricos. Porém, falta uma vírgula ali, e fazemos porque o texto começa justamente a nos interpelar com seus elementos continuadores, os quais perduram no tempo, exigindo também novos leitores. Quer dizer, algumas coisas sempre vão ser renovadas, mas também algumas sempre vão ficar com marcas importantes. E essa é uma marca das literaturas clássicas, vocês continuam. Você vai encontrar elementos disso em autores que estão lendo lá desde do Gilgamesh até hoje. Então, vou trazer uma citação do Shorin muito interessante, que é a primeira frase do livro dele, A Cabala e seu simbolismo. A Cabala, literalmente, tradição. Isto é, a tradição das coisas divinas. É a suma judaica. Só essa frase aqui já dá algumas teses do doutorado, né? Mas ela é muito legal, porque a palavra tradição em hebraico não é Cabala, tá? A palavra tradição é Masoti. Inclusive tem uma escola judaica chamada Masoti. Né? Mas pensar que pode haver um conhecimento que ele seja uma espécie de suma, quer dizer, que ele consiga compreender e ao mesmo tempo expor, que isso continue, isso atravesse gerações, é um pouco essa definição que o Shorin está nos trazendo. Né? Next. Thanks. Shorin nos traz o texto cabalístico no parte anterior das eras. Ele já há uma interpretação da Torá, principalmente na primeira estrofe de Gênesis. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'aretz. Próximo. No entanto, foi justamente uma criação que nos foi apresentada. Para a Cabala, como um todo, o modo de cada partícula da luz divina apresentar elementos através da matéria, luz refletida. Isso significa que nós, enquanto matéria, nos descolamos de uma simples ideia de seres criados como todos os outros, pois interrogamos a nossa criação. Interrogamos como assumindo a postura de reais criadores de tudo. Então, como a gente chegou depois, né, e a gente começa a pensar, a gente começa de fato a achar que a gente cria tudo, né, ou que passa por dentro de nós toda a ideia das coisas criadas. Inclusive interpretá-las a ponto de saber se elas são o que elas são ou são outras coisas, que não são elas mesmas. Né? O que é um sinal de inteligência humana. A gente poder fazer discriminações de certas coisas e poder depois ver se entra ou não entra. E que não entra, né? Para toda tese você precisa de uma contra-tese. Né? Bom, é por um motivo, mas também não é por um motivo. Inclusive, a gente às vezes tem até um pouco de dificuldade de poder falar que não é. Né? Porque isso exige também ter um instrumento para poder dizer o que não é. Né? A interpretação para Shorin traz a consciência no processo inconsciente. Os cabalistas como intérpretes tinham um compromisso muito próximo ao modo moderno de interpretação. Então isso é muito importante, porque o Shorin, depois nós vamos falar um pouco mais sobre questões historiográficas, né? Mas ele tenta trabalhar com esse termo de Cabala, tentando, de uma forma não vulgarizada, pensar como se dá um compromisso entre escolas diferentes que também falam de passaram por questões culturais diferentes, também falam de coisas semelhantes. Né? Uma frase dele, né? Eles estão cabalmente enraizados na tradição religiosa em que foram criados. E muitas noções que a um leitor moderno podem parecer distorções fantásticas de um texto, brotam de uma concepção das escrituras sagradas, que para o místico se afigura perfeitamente natural. Por exemplo, o que para nós seriam eventos extraordinários, para o místico é uma coisa comum.
Né? É difícil a gente entender isso, eu vou falar um pouco mais disso hoje. O nome Torá, provavelmente Yora, né? Instrução, é a partícula O, luz, né? Instrução pela luz, nos leva ao entendimento da ideia de luz como algo divino. Os gregos, Platão e Aristóteles, também entendemos algo como energia, energeia, né? Advinda da atividade de Theos. Né? Se não me engano, no livro 7 de Aristóteles, 10 de Aristóteles da Metafísica, ele discute essa questão, relacionando-se à essência divina e à possibilidade humana de pensar as coisas. Uma vez, digo, elas coincidindo consigo mesmas, isso não significa saber a sua essência, mas algo divino dela. Quer dizer, a questão da Kabbalah é tão ela vai tanto em busca da essência das coisas, né, que não é, nem sempre a gente entende o que a coisa é, mas muito mais a sua derivação. Né? Então isso tem um nome hebraico, isso é shoresh, isso é raiz. Tem uma raiz de algum lugar, ela está, e às vezes essa raiz a gente não vê, não consegue lê-la no mundo, por não lê-la a gente não está entendendo o que está acontecendo. Então isso também depois nós vamos tentar entender um pouco como é que é a leitura de raiz que a gente pode fazer dos elementos da natureza. Né? Bom, a Torá, conforme conceitos cabalistas, não é, portanto, algo separado da essência divina, não é criado no sentido mais extenso da palavra. É, antes, algo que representa a vida secreta de Deus e que a teoria cabalística da emanação tem para descrever. Passarei para o segundo ponto da nossa conversa hoje. Não sei se eu estou falando muito rápido. Sim. Então eu falarei mais devagar. Então eu vou pensar. Vamos lá, minha. Né? De certa forma, o Scholem, ele é um pouco uma espécie de golem. Você sabe o que é o golem, né? Ele é um ser que foi criado lá pelo Manuel de Praga, século XVI, né? Século XVI, lá em Praga, e ele foi uma criatura criada para defender a comunidade judaica de Praga. Né? O que o Scholem é um golem? Né? Porque, de certa forma, ele faz uma defesa de todo o judaísmo. Ele defende quase como uma coisa mágica, uma coisa criada, que você não sabe bem de onde vem. Pouco o século XX acabou fazendo isso nas nossas cabeças. O século XX acabou fazendo que dúvidas novas viessem e que essas dúvidas pudessem nos ajudar, nos instrumentalizar, poder ter uma descrição de mundo, de vida, de sociedade, quem nós somos, qual o nosso lugar no mundo. Né? Tem algo aí que é uma defesa. A gente sente um pouco que tem. E a gente não sabe bem direito dizer de onde. Né? Zegarrar. Né? De onde veio? Então eu botei essa pintura pensando nisso. Né? Vamos para o próximo. Imagine-se chegando a Israel, sendo missionista. Quer dizer, uma pessoa que defende a ideia de que existe a sociedade. Você está chegando para cumprir uma profecia. Isso é interessante, porque a profecia dizia que Israel seria um reino. Né? Então sempre se fala de Eretz Israel, Terra Israel. Só que hoje Israel não é um reino, é uma república, uma democracia, e é um midnat, um estado. Né? Mas os sionistas, eles tinham muito uma ideia de que poderiam fazer a profecia ser cumprida. Que o judaísmo voltaria para aquela região. Né? Então isso que está acontecendo ali também, de certa forma, é meio mágico, pessoal. Porque nunca foi criada a humanidade, isso nunca existiu a história da humanidade. Né? Um povo voltar para aquele país daquele jeito. Não teve isso, desse jeito. Né? Então começa uma coisa muito, muito nova. Né? Que começa principalmente ao fim do século XIX, um pouco seguindo aquele ímpeto dos nacionalismos europeus que estavam com muita força. Né? Em uma parte desse nacionalismo eclodiu na Primeira Guerra Mundial. Então se começa, principalmente com o Theodor Herzl, na Alemanha, a se pensar em o que é ser judeu no mundo e qual é o significado de voltar para lá. Né? Por quê? Porque a gente sabe que teve os pogroms e a debandada, expulsão de muitos
locais em que eles viviam, nas comunidades. Sholem Yek, Yehudi Ketzer, olha, o nome está aí dentro. Yehudi Ketzer Havaná. Ele é em termos de tradução, um judeu de compreensão limitada. Por quê? Ele é um judeu alemão. E na época os alemães eles tinham uma espécie de preconceito das outras comunidades com os judeus alemães, porque eles tinham sido assimilados totalmente pela cultura dos alemães. Eles se viam mais como alemães do que como judeus. Então isso é muito interessante, porque isso vai acontecer com várias personalidades na Europa. Karl Marx, Sigmund Freud, estão dentro desse mesmo escopo. Kafka também, aliás, leiam essa parte do Pai, fala muito disso, a biografia do Max Brod também fala bastante disso. Leiam a Pai que fala bastante disso. Bem bolado. Então isso é uma coisa bem interessante, porque o Scholem, claramente para ele não está se vendo mais como alemão. Ele está com muita dificuldade de se ver como alemão, de querer morar na Alemanha. Ele não quer mais, ele quer sair. Ele quer voltar para a Eretz. Ele está aí. Não que eu não tenha certas críticas também a uma certa ideia de sionismo muito radical. Tem críticas a isso. Mas ele está fazendo um caminho diferente. Então nós vamos ver como é que é esse caminho que ele está trilhando. A citação desse livro dele, de Berlim a Jerusalém, que ele fala do período da infância dele até ele fazer a Aliyah, o retorno, a ida para Israel. Está nesse livro de Berlim a Jerusalém. Já me referi à dialética subjacente à consciência histórica dos sionistas. Compartilhei com toda a minha alma, com todo o meu coração. A dialética de continuidade e revolta. Mas nenhum de nós seria capaz de renegar a história do nosso povo que nós identificamos ou descobrimos como povo. Então isso também é algo que motiva ele a seguir esse caminho que ele está trilhando. Mas isso é muito importante, pessoal, porque não se pensam concepções sem pessoas pensam concepções. Às vezes a gente pensa que algumas ideias já estão pré-estabelecidas, já estão dadas, e não é isso. A gente está sempre pensando elas e podendo ter o privilégio de continuar pensando. Eu tenho uma frase no Talmud muito boa. Se não é mais possível esperar, é conveniente continuar esperando. Vamos com calma. Vamos para a próxima. Então aí vai falar um pouco sobre essa cultura bibliógrafa dele, esse amor pelos livros. Compravam-se muitos livros, mas para textos cabalísticos praticamente não havia um mercado. Porém, ainda existiam os últimos cabalistas, reunidos em torno de um venerável centro de tradição mística e prática de oração meditativa. Existia no centro antigo de Jerusalém, há 200 anos. Estes, contudo, só consideravam autêntica uma certa tradição da Kabbalah. Direção, perdão, da Kabbalah digna de se aprofundar no seu estudo. Uma nota importante, que ele está falando disso quando está chegando lá. E ele começa a querer, porque ele viu que na Europa tinha muita gente falando coisas que eram inverossímeis, que não tinham procedência. Sobre o que é a tradição, o que é a Kabbalah, o que é a tradição judaica. Estava se tendo muita. Ele tem até uma conversa com o Meirink, que ele está vendo que ele tem um caso muito interessante de charlatanismo. E é muito legal isso do charlatanismo, porque de vez em quando vem um cara na nossa porta, bate e encanta a gente com certas palavras, a gente fica encantado, e parece que ele tem todas as soluções do mundo, inclusive aquelas que a gente também não tem. Que ninguém tem, entendeu? Ninguém tem, mas de vez em quando tem. Então também se começam a falar coisas, de livros que não existem, pessoas que não sabem a procedência, começa a ter um burburinho muito exaltado, uma exaltação muito forte, uma emotividade em excesso.
a gente sabe, né, de agora, que a emotividade em excesso também atrapalha o nosso julgamento. Né? Então, de certa forma, o Scholli ele tem uma intelectualidade muito austera, né, porque ele foi capaz de começar a olhar para um discernimento das coisas que são tangíveis, possíveis, mas que não são, cai mais num falatório. Né? Posso? Bem. Toda a literatura cabalística não correspondesse a essa linha, e muito menos as obras da literatura racista. Racista é uma linha ortodoxa, né, da dinastia Lubavitch-Rabat, né, uma espécie de cabala popular, não lhes interessava. Aqueles grupos que ele estava estudando há 200 anos, né, que estava em Israel lá, de modo que eu era um dos poucos compradores desses textos. Quer dizer, ele saiu da leitura ortodoxa. Os ortodoxos, eles vieram de uma dinastia de místicos na Ucrânia, né? O Baal Shem Tov, né? Começam a falar de certas falas dele, muito mais oral, né? Não tinha coisa escrita, né? Só que acabou se tornando a linha mais ortodoxa do judaísmo hoje presente, junto com os lituanos. Depois essas duas linhas se fundem e dá no Rabat que a gente tem hoje. E ele está vendo que, olha, o Rabat está só interessado num caminho. Eu quero ver outro caminho, quero explorar outros lugares que não são apenas esses que o Rabat está explorando, porque os caminhos que o Rabat explorou acabaram indo por um direcionamento religioso muito, como o próprio termo diz, ortodoxo. Quer dizer, você não pode mudar aquilo ali, você não pode sair daquilo ali, caso contrário você está caindo em Hetz, né, no pecado, está se maculando muito e vai ser. Isso é um problema, né, em comunidades muito fechadas, isso é um grande problema, né, porque ele sabe que você faz o que está sendo prescrito ali ou você está fora. Né, você sabe como tem isso nas comunidades muito pequenas. Né. Vamos lá. Então vamos falar de uma questão bem interessante agora já, né, introduzindo o próximo tópico. Né? A intuição de Scholem, como pesquisador da ciência do judaísmo, Wissenschaft des Judentums, que é o termo alemão que esse pessoal estava se indagando no final do século XIX, né? Opa, quer dizer que Deus pode pensar, pode ter lugar no mundo, pode, né? E são seres humanos. Nos leva a pensar um aspecto muito importante aqui, que a Cabala possui de tão importante e foi completamente negligenciada pela história e agora, no século XX, precisará ser trazida à tona para a manutenção da tradição judaica. Então, não só, né, a Cabala, você vai ter movimentos muito interessantes, né, você vai ter Levinas com a ética, você vai ter o estudo do Leo Strauss com relação a como é que sempre se criptografou certos documentos para que não se entendessem esses documentos. Você vai ter o Martin Buber falando da relação eu-tu, né, uma relação que acabou depois sendo muito importante para a psicologia moderna, de tradição humanista. Cada um, o próprio Walter Benjamin falando sobre problemas de história, na historiografia moderna, cada um vai estar mais ou menos trazendo um pouco de contribuição para pensar a história mesmo, a história humana, toda ela, não só a história judaica, mas pensar trazendo outros horizontes que até então ficaram muito, não tinham sido, nós não tínhamos dedicado a pensar, na verdade não tinha nem tempo nem escolas para pensar nesses horizontes. E o século XX é uma espécie de abertura para isso. Ainda é um pouco o que a gente está passando, né? A gente ainda está digerindo um pouco o século XX, que por sua vez o século XX já é uma digestão lenta do século XIX. Né? Então parece que muitas vezes tudo aquilo que foi estabelecido quase como leis deterministas da realidade, da verdade, né, no século XIX, que era o que eles buscavam, são leis que pudessem ser eternas, né? O século XX vai colocar alguns questionamentos sobre essas questões. Né? E hoje a gente está falando também, aqui é legal por isso, né, não só ver o que o século XX questionou, mas também preparar o século XXI, né? Não só com o questionamento, mas com o que fica. Isso
a ideia de um princípio conservativo, algumas coisas precisam ficar, não dá para tirar tudo, né? Ou questionar tudo. Né? Por favor, olha que legal, né? Agora eu vou falar um dessa. Que as tentativas dos homens em chegarem a Deus com suas experiências próprias, Leibniz, pode nos trazer como um novo ponto para a história do faro humana. Né? Por que eu estou trazendo esse ponto aqui? Porque a discussão da Cabala vai acabar sendo muito forte com relação a esses dois termos aqui, Leibniz e o faro. Né? Experiências próprias. Você sente uma coisa e você começa a pensar, pô, isso aqui existe e talvez só para mim. Né? Queria quando a gente quer que as nossas coisas sejam para os outros também. Né? E o ponto da Elfarum, que eu acho interessante, que é a percepção. Quer dizer, aquilo ali não depende só da minha experiência, isso depende de outros elementos que estão fora da minha experiência que de fato existem. Né? Ciência é um termo adequado para a gente pensar isso. Né? Quanta coisa existe que a gente não vê. Né? Alguém consegue ver a velocidade da luz? Não, a gente não vê a velocidade da luz. A gente vê luz, a nova velocidade dela. A velocidade dela foi medida. É difícil Parker medir esse troço, mas você conseguiu, o Einstein conseguiu medir. Né? Então isso também diz um pouco da história, ver coisas que a gente vai ter que aos poucos integrá-la para uma coisa maior ainda que a gente. Né? Então nada melhor do que a foto, né, do Peter Bruegel velho, né, a Torre Eiffel, né, para ver a confusão. Né? E essa é uma foto bonita, que ele tirou lá em 1563, ele pintou em 1563. E eu acho que ela fala um pouco dessas dificuldades às vezes que nós temos mesmo de expressar as coisas que estão acontecendo. Não só na nossa vida, mas também os cientistas, com suas tentativas e erros, de tentarem ter uma sensibilidade adequada para captar a realidade. E também se dar em conta, em certas medidas, que algumas coisas não são só como os modelos teóricos apontam. Então essa dialética realmente Leibniz, né, a experiência interna de fala, a experiência histórica, ela precisa estar em cada um de nós. É importante que a gente possa ter reflexões sobre a realidade de nós mesmos, né? Principalmente sobre nós mesmos. Porque realmente a gente começa quando a gente tem mais ações, quando a gente pratica muito, pensa pouco, a gente fica meio burro. Está faltando uma certa delicadeza, uma certa inteligência, né? E quando a gente pensa demais e pratica pouco, a gente fica com conhecimento inútil na vida da gente. Então, e vai parecer que a gente está esterilizando as coisas também. Por favor, Felipe. Gostaria de trazer a reflexão sobre o pensamento e a linguagem, os intrincados elementos que estão na base dos atuais estudos sobre a formação do nosso imaginário e sua particular apreensão em nossas vidas, ao observar o artigo, né, Os Nomes Secretos de Walter Benjamin, trabalho do Schoen. Né? Schoen explora, de várias formas, a figura presente no breve texto de Benjamin, Agesilaus Santander. Texto que não tem tradução em português, está no alemão nas obras completas, né, Lesamento Schiffer, do Benjamin. Escrito durante a estadia do filósofo na ilha de Ibiza em 3 de agosto de 1933. Né? Eu vou falar um pouco algumas considerações do texto que ele leu, desse texto, Agesilaus Santander, do Walter Benjamin. Né? Por favor. Segundo Benjamin, na frase sobre a iluminação profana do leitor e dos outros tipos que ele menciona, a experiência mística brota da experiência da vida cotidiana, se é que se pode chegar a seu fim. O processo oculto que fica por trás dela. A leitura é para ele um processo oculto. Ainda os filósofos não o admitem, pois a iluminação profana sempre permanecerá iluminação e nada mais. Nós poderíamos chamar de delírio
quando justamente perdemos o raio norteador de onde estamos indo, para onde vamos. Por exemplo, o caráter do tempo histórico versus o tempo da eternidade. O que é isso? O que é eternidade? É para pensar uma questão. Difícil pensar numa coisa que é eterna, que sempre esteve aí. Difícil a gente pensar, porque a gente vive o tempo histórico, a gente não vive o tempo da eternidade. Então a gente vai conseguir pensar no tempo da eternidade. É um abstrato. Ou poderíamos afirmar que o histórico leva para a eternidade? Difícil afirmar isso. Ou por que necessariamente o tempo no qual nós estamos vivendo algo agora seja uma visão do passado ou a concretização do futuro? Quer dizer, será que não tem aqui nada que não reúna os dois tempos? Presente não reúne passado e futuro? Será que nós estamos vendo uma coisa que é mais futuro e nós não sabemos, ou mais passado e nós também não damos conta? Vocês vão ver que esses questionamentos começam a brotar no começo do século XX. Finalzinho do século XIX ali, eu lembrei agora um pouco da química também, que eles começam a descobrir que o átomo tem camadas, mas isso está tudo dentro do mesmo zeitgeist, do mesmo tempo histórico de pensar. Zemano, por favor, próximo. Quanto o anjo de Walter Benjamin é um anjo de um amontoado de ruínas, novas sobre o conceito de história, o anjo de Scholem traz outra mensagem, mais escondida do que a miríade de nomes Benjamin. Vejamos a figura do anjo, uma carta para Benjamin de Jerusalém, 19 de setembro de 1933, Yom Kippur, para as proximidades de Yom Kippur, que é o dia do perdão. O que é o Yom Kippur? O Yom Kippur é um dia de reflexão sobre poder pedir desculpas. Verdade, na moral, dentro da gente. Isso é difícil para fazer, por isso tem que ter um dia para isso. O judaísmo acha que no calendário de um ano judaico, toda a natureza se recria, tudo pode ser renovado, recriado. Isso tem uma coisa de místico aí, tem. Mas também tem de restabelecer uma ordem perdida nossa. Vamos levar para uma nova ordem também da gente, interna do ser humano. Esse aqui é um poema do Scholem, também não tem tradução portuguesa, tem uma tradução portuguesa, que é legal falar um pouco, porque o Scholem ele tem poucos poemas. Esse é um dos 3 grandes Scholens que a gente tem no século XX, que a gente tem o Scholem Alevi, o Scholem Nash e ele, que é o Gershon Scholem. E acaba sendo interessante poder olhar também um pouco como é que ele se correspondia com o Walter Benjamin, pensando também através da literatura. Então, esse poema é a saudação do Ângelos. Pelo digno da parede, sem olhar a ninguém, enviado fui ao céu, e cá estou, anjo homem. O humano em mim é bom, mas não me interessa. Sirvo ao bem supremo, de rosto preciso. O mundo de onde venho é mensurado, profundo e claro. E o princípio que me sustenta aparece aqui em seu esplendor. Meu coração, a cidade a qual Deus me enviou, o anjo com este signo, não sucumbe aos seus encantos. Asa, preste a voar. Voltaria de bom grado, pois, ao ficar uma vida inteira muito feliz, não seria. Meu olho é negro e pleno, meu olhar nunca se esvazia. Sei o que tenho de anunciar, e sei muitas coisas boas. Não sou símbolo, significo o que sou. Procedi em vão o anel mágico, eu não tenho sentido. Então, essa tradução dessa conversa que eu tenho com o Walter Benjamin, tem um livro só sobre a correspondência com o Walter Benjamin, eu acho bem interessante ler esse livro. Aliás, hoje eu estou aqui para fazer um centro de contas, todo mundo só vê o Scholem como um anexo da genialidade do Walter Benjamin. Não, vamos tentar entender e ler um pouco o que teve dele também, que é genial, que é muito sui generis também. E esse poema eu acho que traduz muito também algumas sensações
da própria melancolia benjaminiana. A gente sabe que é uma melancolia que leva ao Benjamin ao próprio suicídio dele, em 1941, né? Mas que o senhor original tem alemão, né? Mas que ele nos traz também um outro anjo aqui. Eu gosto muito dessa imagem, pessoal. Eu acho que essa imagem aqui é um pouco Hashanah e Yom Kippur, né? Essa imagem está no tarô de Marcélia. Ela é de Jujimão, julgamento. Ela é, vamos chamar assim, o fim da jornada, de uma jornada na matéria, né? As coisas, de desafios propostos, né? E voltando um pouquinho a falar um pouco sobre o Robert Alter, né, que estava falando no começo, né? Essa imagem, a gente poderia ler ela como uma cena também, porque as imagens são justapostas, né? Ela tem uma historinha essa imagem, se você olhar, né? É um homem, uma pessoa, levantando da tumba o seu pai de um lado e sua mãe do outro, orando por ele, né? E o anjo está com uma cornetinha ali, um chofar, né? A corneta do chifre do carneiro chama-se chofar, chifre no hebraico. E se toca o chofar no Hashanah, né? Para quê? Para nossa alma também acordar, despertar uma coisa dentro da gente. E quem está tocando é um anjinho, é a Zinda, né? Isso é muito interessante. Quer dizer, depois de um certo tempo na jornada, a gente pode despertar os mortos, ressuscitar. Isso está muito ligado às profecias de Isaías, né, de Ezequiel, Zacarias, né, o renascimento. Não é só uma historinha, né? Diz respeito de todos nós, todos os dias. Todos nós, no ano todo, gente. Talvez na vida toda, gente. Chorem no simbólico. Vou falar um pouquinho dessa parte aí, que realmente é muito forte no chorem, porque às vezes a gente esquece, né? Acho que a gente pulou um slide lá atrás do Walter Benjamin, parte 2. Eu não lembro que ele viu a parte 2. Ué, já tá o 2 ali. Não tem. Aí. Pega. Vamos lá pro começo do 3. Aí. Então vou passar para vocês uma citação que está no Encyclopedia em Judaísmo, 1971. Uma parte do segredo do homem está colocada em símbolos. Sua própria existência demanda uma expressão concreta. Os grandes símbolos servem para exprimir a unidade do seu mundo. Tudo neste mundo pode tornar-se um símbolo. É preciso ter apenas algo da carga espiritual, da herança intuitiva que dá ao mundo significado, caráter, que revela seu mistério. Assim, o símbolo transmite alguma coisa de vida emocional cristalizada dentro dele, para a consciência daqueles que observam com olhos de quem crê. Então, muitas vezes a gente está vivendo e vai dizer que é uma crença, alguma coisa que a gente provavelmente percebe na cultura. E muitas vezes a gente não se dá conta que é a construção simbólica dentro da gente. A construção de algo que se revela no seu próprio mistério. E que é difícil para a gente perceber isso, porque a gente está vivendo. Fazendo essas conexões, a gente vai ter uma visão maior da imagem do todo, né? As pequenas imagens, isso tem nome em matemática, fractais, né? Você olha para uma coisinha aqui e você vê uma pequena parte da coisinha dentro dela, né? São os fractais. Né? E é legal ter na natureza isso, porque é parte do que a ciência também conversa com a literatura. Para
distinção do símbolo está na raiz da distinção entre Benjamin e Scholler. Parece que Benjamin renegou a alegoria. Não sei quem estudou Benjamin aqui, mas a alegoria é aquela ideia de multiplicidade símbolica para a significação, rejeitando a simbologia romântica de Scholler. No final, eles divergiram, ainda que concordassem quanto à importância geral do problema. Símbolo e alegoria, portanto, não estão no mesmo caminho. O símbolo origina a hermenêutica. As alegorias já são hermenêutica. Isto é, assim, porque o símbolo apresenta seu significado transparentemente, de modo inteiramente diferente da simples tradução. Ele apresenta seu significado na transparência opaca de um enigma e não pela tradução. Então isso é interessante, né? Decifra-me, te devora. Enigma aí. Antigo. Muito antigo. E um enigma importante. As traduções devoradas. Perder a vida. Os grandes problemas da existência humana são enigmas. Os tocam. Uma coisa que vocês estão lendo aí toca vocês mais do que outros. Por quê? Uma situação difícil de enfrentamento na vida de vocês toca mais que outros. Por quê? O que toca você não me toca. Por quê? Né? Isso está um pouco na origem desse problema aqui. Né? Um caminho. Vamos lá. Próximo. Scholler, em seu O Nome de Deus, e a Teoria da Linguagem Cabalística, de 1970, trouxe claramente o símbolo para seu estudo da Cabala. A Torá é, portanto, uma roupagem em tecidos vivos, em textos, na acepção estrita da palavra, no qual, de modo secreto, mas também às vezes diretamente, uma espécie de motivo básico e leitmotiv e tetagrama. Yud, Rei, Vav, Rei. É um dos nomes do Criador, de Deus, que aparece no Êxodo. Né? Está entretecido e ao qual, em todo caso, regressa, de qualquer maneira, em todas as possíveis formas de metamorfose e variações. O fato da Torá ser um texto vivo é muito interessante. Tecido vivo. Né? O alfabeto hebraico são 22 letras. Se diz que com as letras Deus fez o mundo, fez o universo, fez todas as coisas. Mas cada letra é um número também. Se a gente for para pensar, as coisas têm pesos, têm medidas, têm proporções. As coisas são feias, são bonitas, referentes a outras coisas. As coisas me tocam, as coisas me tocam. Né? Proporções são hormônios, têm medidas. Né? DNA, uma cadeia de pequenos aminoácidos que se juntam, se unem. Né? Então tem muita matemática aí, bastante. Algumas das quais também nós não sabemos ainda, estamos ainda averiguando, porque não adianta só a gente pensar que isso é matemática, isso também a gente não prova que isso existe. Estamos a física, né? Não adianta nada o Einstein ter pensado na distância que o universo tem feito, né? Tem se afastado, se não tivesse uma prova disso. Né? E se provou depois, experimentalmente, que existia um afastamento. Né? Vamos lá, próximo. Ler a Torá com os olhos do místico. Não é apenas acreditar em uma magia que transforma um elemento em outro. Ler a Torá também significa não entender a Torá, devido à profundidade de seus ensinamentos. Como veremos no excerto de Scholler sobre Maimônides, em A Cabala e seu simbolismo, de 1950. Eu vou trazer aqui, talvez, um dos pontos fortes do que ajuda a palestra de hoje. Diante da outorga da Torá, todo o povo hebreu esteve diante de uma situação limpa na história humana. Tudo que Israel escutou foi o Aleph, a letra hebraica com que começa o primeiro mandamento. Né? O Aleph da palavra Anochi, eu, pois, em hebraico, a consoante Aleph representa nada mais que a posição da laringe, quando uma palavra começa com uma vogal. Assim, pode-se dizer que o Aleph denota a fonte de todo e qualquer som articulado. De fato,
cabalistas sempre consideraram Aleph a raiz espiritual de todas as demais letras. Né? Essa letra, não sei se vocês sabem, ela não tem som. Né? E nunca teve. Então lá o Maimonides, como na Idade Média, o Maimonides é um filósofo importante, no Guia dos Perplexos, ele propõe isso. Né? Quer dizer que estava lá Moisés falando, Deus disse, as pessoas estavam embaixo, no Monte Sinai, e não estavam entendendo nada, estavam entendendo ruído. Quer dizer, em comunicação. Quer dizer, não está dando para ter essa comunicação. E se você for ver, tem uma barrinha na letra Aleph, próximo. Aí, ó, tem uma barrinha aqui, né? Que impede que essas duas letras se encontrem. Elas só se encontram na pontinha delas. Então essa é uma ideia muito, muito profunda, que mostra também os certos desvios dos caminhos. Né? Você quer entender aquele mandamento como uma forma, achando estritamente que aquele mandamento é uma lei, você deve ir, e pode não ser isso, exatamente. Você tem que fazer uma compreensão interna disso aí primeiro, né? Que é o que a gente chama no Cabala de Kavaná, né? Uma intenção ali dentro. Né? Essa intenção não vem de fora, ela compõe com o que você pode proporcionar para essa situação. Ao você proporcionar algo para essa situação, você transforma a situação. Então ela pode não mais ser um problema, pode ser a solução. O grande vilão da história pode se tornar um grande herói também. Né? Às vezes é difícil a gente entender nas narrativas como é que isso chegou ali, como é que o mal também se tornou bem, ele reconhece ele mesmo. Nas tradições religiosas isso é muito comum, tem várias histórias do cristianismo, do budismo, que falam sobre situações assim, né, diversas. Vamos lá. Não, next, próximo. Vou para o ponto 4, né? O significado de Shoren. Está chovendo, pessoal? Sim. Uau! Está demorando, né? Chuva é bom porque refresca, limpa, né? A água tem uma simbologia muito legal. Naquela cartinha do tarô lá, pode não ser um tubo, pode ser um poço também. Pode ter a alteração de um poço. Né? O significado de Shoren para a literatura. De uma forma muito interessante, Shoren entrava como simbólico uma caça às crenças judaicas, né? Com a ajuda da historiografia moderna. Isso é muito interessante. A coincidência entre simbólico e as raízes históricas das fontes judaicas permite esbatermos as duas maiores forças presentes em todo o judaísmo nos últimos 2000 anos de história. Né? Quando eu estou me referindo aqui ao cerco de Massada, né? A expulsão dos judeus da região que a gente chama de Palestina, Canaã, enfim, né? Só foi voltar agora, né, em 1948. Próximo, forças conservadoras versus forças revolucionárias. Né? Essas duas forças sempre estiveram presentes em toda a história do judaísmo. O que continua, o que sai, o que fica, o que não fica. Nas próprias dispersões que foram se dando pelo mundo, foram coexistando. Festa de Purim, ficou na vez do Irã. Mas o Irã, sim. Né? O Irã, você tem umas revoltas na própria do Irã, né? Várias revoltas. O Irã foi sede de uma grande comunidade judaica. Inclusive o túmulo da Rainha Esther e do Mordecai está lá. A Cabala literalmente tradição, isto é, a tradição das figuras divinas, é a suma judaica. Voltei para aquela frase inicial, novamente. Né? Ao desmascarar as crenças de sua aparente loucura messiânica, né? Shoren estudou muito um cara que se disse o Messias, só para desvir. Não vou falar hoje disso, porque isso é assunto um trem grande. A tradição, de fato, assume um lugar muito mais significativo que podemos simplesmente vivenciar. Pois essa pertence à esfera da trajetória e sua própria invenção pela mente inventiva, certos métodos cabalísticos de se aproximar de Deus pela escrita sagrada da Torá. Então, quer dizer, cada cabalista foi, de certa forma, tentando nomear um discípulo,
tentando se aproximar disso. Em parte a gente pode dizer que isso é heresia, em parte dá para dizer que é heresia. Mas em parte também é o ser humano tentando entender. Pode também dizer que a nossa ciência também deriva daí. A ciência daqui, de vocês, todas as ciências derivam daí. Letras, psicologia, química, física, deriva de uma tentativa de explicar uma coisa que está acontecendo. E a gente não sabia o que está acontecendo. Próximo. O interesse de Scholem pelo grupo de Eranos, na Suíça, Ascona, com Jung, Eliade, Orban, Otto Tillich, Buber, entre outros. Mostrou quanto Scholem não poderia manter-se no idioma hebraico, falando para o público universitários da Universidade Hebraica de Jerusalém. Suas pesquisas possuíam um interesse muito mais vasto e complexo do que o já estabelecido em Israel. Eu não botei a página, essa questão dos Adolf. Não botei a página porque os Adolf está falando desse contexto aqui. Ali está o Scholem, se vocês olharem. Eu botei, mas não ficou muito iluminado. Ficou em azul e aqui está o Jung, esse grisalinho aqui. Próximo. Esse grupo, que é o grupo de Eranos, ele queria realmente discutir misticismo de uma forma mais aberta, e com pessoas que pesquisavam mesmo. Não vai dar tempo de falar aqui hoje, mas o Henri Orban, que está no grupo, é um grande tradutor do persa. Eliade foi um grande pensador de mitos, um dos maiores, talvez mais do século XX. E não dá para falar de tudo, porque tem muita coisa para falar, mas podemos discutir se vocês tiverem interesse. O final do resultado da Torá não é um amontoado de crenças que o povo judeu criou para ter orgulho de um código de leis. O resultado da Torá é desenvolver a fé, emuná, gerada pelo conhecimento da arte, barra religião da arte. Vai ser interessante, porque as diferentes formas de a gente pensar a língua hebraica, que é uma língua que não tem vogais, só tem consoantes, foram aos poucos muitos sons muito parecidos, e uma letrinha ali, mesmo que não tenha som, como é o caso da Atos, com dois As ali, que é o Ain, dá a ideia de conhecimento. Mas Datos sem esse Ain, essa letrinha que não tem som, vira religião. Porque não existe bem essa palavra no hebraico, religião. Não existe. Ela é convencionada. Daletav, seria o momento do peço, da passagem do da morte nas portas, lá no Êxodo. Só podemos ter conhecimento daquilo que temos condições de saber. Que nos leva a algumas perguntas. Cabe a mim saber qual conhecimento para mim é importante neste momento? Qual é o importante para os outros? Isso também é importante. Pensar que fé, emuná, que vem de emun, de estabelecer compromisso, estabelecer relação, é muito ligado a estabelecer conhecimento. E religião, no latim é religare, ligar-se a alguma coisa, uma coisa que para mim está desligada, você liga de novo, tem uma luzinha que você liga automaticamente, desliga. Está muito próximo da ideia de conhecimento. E isso, pessoal, desmonta a crença. Isso desmonta a crença. Isso é interessante. Esse aspecto eu acho bem legal. Próximo. Então eu queria trazer uma foto bem interessante aqui, que é a Genizá do Cairo. Genizá do Cairo, não sei quem sabe, Genizá é uma sala, dentro de uma sinagoga, em que ficam documentos que não tem mais utilidade. Não tem mais o dono dos documentos, escritos em hebraico, o dono dos documentos depositou ali, porque se vê o documento escrito como uma coisa viva também. Então você tem que botar num cemitério de documentos. Genizá é um cemitério de documentos. E em 1864 eles encontraram 400 mil documentos. Fala lá! Ô louco bicho!
no Cairo. E o Scholem foi convidado a ser um dos primeiros a trazer esses documentos à baila, e ainda muitos não foram publicados ainda. Estão em Oxford. Então, se você começa a ler as obras do Scholem e tal, você vê documentos em Oxford que nós não temos acesso, eles não estão publicados. Né? Então, quer saber, vai lá em Oxford e pesquisa, porque ele foi convidado para pesquisar esses documentos aí. Por quê? Não falamos muito do Scholem, né? Mas ele tinha formação em matemática, filosofia e línguas semíticas. Né? O que são línguas semíticas? Né? Árabe, hebraico, aramaico e amharico, que é uma língua falada na Etiópia hoje. Né? Então, tinha que ter um cara especializado nisso. Né? Então ele dava aula para os professores de hebraico. Os professores dele não sabiam, achavam que sabiam algumas coisas e diziam, não, mas você não está dizendo errado. Ele dava aula para os caras. Ali vamos para o... Acho que agora é a parte da conclusão. Né? Mas afinal, não podemos pensar em literatura em sua obra. Né? Outro que me chama muita atenção e pode ser importante para nós pensarmos hoje, diz respeito aos movimentos nos quais Scholem estudou. Né? Tem um livro dele chamado Grandes Correntes Semíticas Judaicas, que ele dá conta de algumas desses movimentos. Né? Algumas ideias desses movimentos geraram um fato ficcional. O fato ficcional temos elementos ficcionais, portanto, as invenções e jogos de linguagem utilizados pelos membros desses movimentos para legitimar as características próprias dos costumes internos. Os costumes assumiram o caráter de crenças, algumas delas hoje fundamentais dentro do judaísmo rabínico, outras tidas como heréticas. Quer dizer, para o rabinato, algumas coisas não poderiam ser investigadas ou questionadas. Então, elas se tornam tabus, se tornam interditos. Não pode ir ali. Né? Se você for ali, você vai se quebrar internamente. Né? Isso também é um pouco a ideia que tem no catolicismo de dogma. Você não pode ir lá, porque nós já fomos. Então nós estamos protegendo você, que você não se quebre, faz uma coisa que você vai se quebrar. Né? Por um lado, isso é interessante. A gente não sabe bem como as crenças foram sendo criadas. Né? Elas vão sendo criadas, de repente a gente não faz outras coisas por certos motivos. A gente não entende por quê, elas também se tornam amálgamas de costumes que nós temos, né? E no final elas também nos formam também. Então, às vezes, derrubar uma crença é derrubar o estatuto daquilo que a gente atribui como sendo a nossa essência. Então, isso tem um caráter herético de fato. Por favor. Contudo, não podemos esquecer o quanto certos elementos literários compõem a realidade, deixando claro que há uma investigação a ser feita acerca de como esses elementos aparecem na visão de profetas e místicos em geral. As brincadeiras para jogos, com as palavras, tais como vemos presentes na ideia de uma raiz, choras, palavras diferentes, mas com numeração idêntica. Eu falei disso antes, né? Caso Elohim Ateva, né, o método da gramática, ou em palavras semelhantes, com significados distintos, errado, arre, né, método da Temurá. Num dos midrashos, Scholem sentiu uma grande ironia também nesses jogos. Quer dizer, se você pegar a palavra Elohim, que é uma palavra que designa Deus, né, ou deuses no plural, e a palavra Ateva, que significa natureza, elas têm o mesmo número. E se você pegar a palavra errado e arrer, elas são praticamente escritas da mesma forma. Né? Elas têm uma tem semelhança numérica, a outra tem semelhança formal, sonora. Né? Tanto que, só para vocês saberem, errado é o um, e arrer é o outro. Né? Isso já deu muito problema para os rabinos. Né? Opa, você não pode falar do outro, você pode falar do um. Né? E toda uma historinha depois bem legal do Rabi Akiva. Rabi Akiva subiu aos céus, né, e não ficou louco. Teve um que ficou louco, né, teve um que morreu, teve um que abandonou o judaísmo por completo. Né. Esse que ficou louco, ele se achava o outro, o arreto. Né. Interessante essa história, está no Midrash. Próximo. Finalmente, nossa intenção com esta apresentação foi trazer a Cabala de Scholem contra a Cabala da minha opinião, ou do costume puro e simples encontrado em grupos associados como New Age californiano. Muitos de vocês devem saber como isso se proliferou, tal como um vírus que se espalha pelo mundo. Né? Parafraseamos David Bialy,
pois a Cabala torna-se uma contra-história. Olha que legal isso. Né? Cada místico cria um jeito de interpretar o mundo e nisso encontra semelhanças fundamentais, próprias dos signos encontrados nas religiões, mas também algo meramente seu, instantâneo, puro, somente criativo. Quer dizer, quando a gente encontra uma coisa, um sonho, que coisa melhor que um sonho? Né? Você de valsa, você de chocolate. O sonho acabou, já disse pelo Leno, mas um sonho, quando a gente está sonhando ele mesmo, a gente vivencia ele como se ele fosse verdade. Né? Isso é muito interessante, porque tem muita criatividade para você sonhar. Você é muito criativo para sonhar com anjo, por exemplo. Você conversando com um anjo ali, um bate-papo meio Jacó, né? Conversando com um anjo, batendo. Né? A paraxá da semana passada, pelo Deus, foi sobre isso. Né? A disputa, né? Com um anjo. No final, o anjo está perdendo. E corta o ciático, né? O ciático do Jacó, e ele vira Israel. Já, né? Uma mão. E não pode comer o ciático. Não pode comer frango. Tem ciático. Vamos lá, próximo. É, referência, né? Algumas delas, acho que tem mais uma imagenzinha. Tem. Muito obrigado. Aqui, ó. Aquela palavra ali é shalom. Né? Sholem e shalom tem uma proximidade semântica. Mesma raiz. Shot. São a mesma, na verdade. Só muda o som, porque o pessoal ali da Europa Central costumava o A em O. Tem um certo kamatz, é uma pontuação no hebraico que dá um sonzinho do A que fica mais fechado em O. Então, amém, que a gente fala, é meio homem. Fica Coxa de caixa. Hã? O coxa de caixa. Isso, coxa de caixa, exatamente isso. Exatamente essa questão. Né? Então, e Sholem é Shalom. Sholem é a paz. Né? E também é um dos nomes de Deus. Daí. Estou abrindo perguntas. Muito obrigada. Acho que foi assustador o tanto de coisa que você falou. Importante para a nossa área de literatura, porque parece, não sei se é uma impressão que eu tenho, de lugares estanques. A religião, a teologia, a análise interpretativa das escrituras feita por crentes no texto religioso, como palavra de Deus, etc. E outra coisa que é ler esse texto como ciência. E usar a ciência para ler esse texto, método interpretativo. Eu vou começar aqui a pergunta, você falar mais um pouco sobre isso. Sim. Mas enquanto isso vocês vão pensando nas perguntas de vocês, tá? Que é esse desejo do Sholem de equilibrar essa leitura mística do sagrado, do texto da Torá ou da Bíblia, como queiram, com esse olhar que pode ser herético, que não está afrontando o texto bíblico, você pensar. Né? Eu acho que nesses dias hoje que é tão difícil pensar em metáfora, as pessoas perderam noção do que é metáfora, do que é o simbólico. Esse olhar do Sholem é muito necessário hoje, né? Que é esse olhar que olha para o sagrado sem fundamentalismo, sem radicalismo. Você pode interrogar a letra, a palavra, o contexto, o texto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão do sagrado visto por ele, como ele se aproxima do sagrado com essa, se eu entendi bem o que você disse, desse uma ausência de medo de ser um intérprete. Sim, né? sim. Mas é mais do que isso só. Não é só ver o texto bíblico, pessoal. É ver qualquer produção como possível sagrada. Qualquer coisa moderna, agora. É um escritor atual aí, o Fernando Abreu, sei lá, o cara mais novo aí, uma Cria. Qualquer texto a gente pode tentar olhar o sentido disso. Né? O sentido
ele é a tentativa da gente instaurar uma conexão mais profunda. Né? Quer dizer, vou trazer o Viktor Frankl aqui também. Na situação que o Viktor Frankl estava em campo de concentração, esperando a morte chegar lentamente, né, foi lá que ele encontrou o sentido. Quer dizer, ali, qualquer um diria como escrever depois, né, como chegar, por que você viveria, você escreveria alguma coisa, tentaria significar alguma coisa ali, mas foi justamente ali, no inferno, que é que a coisa estava acontecendo, a coisa de verdade estava acontecendo, que ele estava sendo ele mesmo, estava botando à prova a teoria estava deixando de ser teoria para ser verdade, conversar com a verdade, com a realidade das coisas. Né? Então, esse gesto de tentar restabelecer a conexão, né? Por isso que existe o Midrash. Né? O Midrash é o que interpreta, mas tem o Drash, que é interpretar, estar diante daquele evento ali e estar olhando para ele, se deixando interpelar por ele também. Né? Então o texto, né, a textura do que ele é, das diferentes coisas que ele é, que a gente não sabe bem o que ele é também, isso é importante, né? A gente não pode ver o texto como um sádico e um masoquista. Né? Não dá para você pegar o texto, agora eu vou ficar interpretando ele aqui para te. Não, a gente tem que ter uma camada de poder escrever, ler o texto que permita ter ser ele mesmo, dê espaço para ele poder também ser ele mesmo. Né? Por isso que por isso que a gente tem um pouco de dificuldade, às vezes, como modernos que somos, em ler a Torá. Né? Porque a gente está um pouco fora do contexto daquelas coisas que estão sendo vivenciadas ali. Né? Então, mas isso também é um pouco um trabalho nosso que a gente tem que fazer. Poder tentar se imaginar vivenciando aquelas coisas daquele jeito. Sabe? Para a gente poder também imaginar e dar consistência que o texto precisa ter, a materialidade que o texto precisa ter também. Né? A materialidade não é necessariamente uma coisa ruim, pelo contrário. Sem a matéria, a gente não consegue pensar sobre ela, né? Não consegue elaborar. Né? E depois de grandes traumas, de grandes questões difíceis de passar, nós temos o dever de poder tentar elaborá-las um pouco. Né? Elas são constitutivas da nossa da realidade. Né? Então, talvez dar ao sagrado também a possibilidade dele ser cotidiano, e dar ao cotidiano a possibilidade dele ser sagrado também. Isso talvez mostre um pouco aquela ideia da jornada, que está no tarô de Marcelo. Né? Porque eu acho que quando você fala isso, aproxima da literatura, né? Quando o Harold Bloom fala em cabala e crítica, sim, o nosso lugar como leitores de textos literários, não é? Não tem esse lugar do texto sagrado, você não pode interpretar, etc. E tem esse lugar do texto que pode ser desmontado, remontado, em texto e contexto, né? Então eu acho que aproxima, então, portanto, a ciência judaica de interpretação, que é o grande legado para mim da cultura judaica para o Ocidente, né? Essa cultura da interpretação, todo o texto é interpretável. Né? Então ele tira o texto, e aí eu estou falando do texto no sentido religioso, literário, texto, naquele sentido que você colocou ali do textos, que todo texto é interpretável, ele tira esse lugar da leitura fundamentalista. Né? Que é aquilo, que significa aquilo. Então, o simbólico vem e explode com essa ideia do fechado, do proibido. Né? Mas aquilo que pode ser lido, e que é lido ou que é interpretável. Né? Eu queria perguntar se alguém quer falar alguma coisa, perguntar? Vamos abertos. Pois não. Fala, seu. Boa tarde, Flávio. Eu sou estudante aqui da FAO, e eu sou leigo a respeito de cultura judaica, literatura judaica. Eu queria também agradecer já por trazer os conceitos e também a história do Scholler, apresentar ele pra gente. E queria perguntar se em algum momento o Scholler já se aproxima, né, ou vai já meditar sobre isso, sobre
sobre a imagem, o conceito de Salomão. Salomão, filho de Davi, que tem esse aspecto da sabedoria, né? Tem esse aspecto de autoconhecimento, e qual é a recepção dessa cultura judaica nesse aspecto de Salomão. Salomão tem atribuído a ele, né, 2 grandes textos, né? Cântico dos Cânticos e o Eclesiastes. Quando a gente está falando de sabedoria, a gente está falando de Eclesiastes. Muito forte isso. Porque é um homem sábio. Salomão é considerado o sábio dos sábios, né? Rahamim. E Salomão tinha um selo também, que era dele, do reinado dele. E se atribuiu, claro, tem muita história oral, né? Não sabe se de fato o livro, se esse livro é dele, mas de fato mas sempre foi atribuído a ele. Porque ele desconfia de que ser sábio é ter conhecimento. Olha que interessante isso. Ele tem uma desconfiança, não vamos lembrar agora, que eu estou com o livro aqui, né? Ele desconfia. Forma mais ou menos triste daquele que acha que é sábio, que acha que conhece as coisas. Né? Ele está trazendo ali um profundo ensinamento para a gente, já com um certo ceticismo, que é conhecer, que é saber. Né? Não quer dizer que a gente não possa saber um monte de coisas, definir um monte de coisas. Né? Precisa definir, é essencial. Mas poder desconfiar justamente daquelas que muitas vezes a gente tem certeza que são de um determinado jeito, de um determinado aspecto. Né? Porque se fosse assim, né, todas as tradições religiosas elas teriam se autodestruído, não teriam continuado. Se elas continuaram, foi porque em alguns períodos que a gente talvez hoje não esteja podendo ver com clareza que a gente da posição que nós estamos, e nós acreditamos que a nossa posição é melhor. Isso é um problema também o homem moderno, né? Nós somos os melhores, não teve nada melhor. Mas você conhece o passado? Talvez não. Pirâmides do Egito. Alguém sabe o que é uma pirâmide? Ninguém sabe até hoje. Desconfia-se de várias hipóteses, né? Mas ninguém sabe muito bem o que é. Então, esse olhar que olha para o passado e desconfia é um olhar muito importante. Poder ter uma... E nós aqui, diante dos nossos problemas, a gente precisa ter uma desconfiança deles. Né? Das alternativas de leitura, das alternativas de pesquisa, do que esse cara está dizendo, né? Especialmente o método científico, né? De não estar cristalizado nas coisas, estar mais maleável, as coisas mudaram os ventos e aí muda-se os ventos, muda-se as vontades. E aí a coisa não fica tão cristalizada. Eu acho que está lá em Salomão isso, né? Essa sabedoria da não cristalização de verdades absolutas. E é nesse sentido que a Bíblia não é um livro fechado, né? Que o Beto cunhou a obra aberta, né? Porque a Bíblia é um livro aberto. A obra como a obra, a Iana Malanga, ela está que escreveu o livro, né? A Bíblia como obra aberta, porque ela vai fazer essa relação com o conceito do Humberto Eco. Então, quando se olha para esse livro como uma coisa normativa, fechada, você escapa desse olhar que Gerson Scholler propõe, do texto aberto. Da palavra, da letra, uma letra que muda, que duplica, você modifica todo o sentido. Se você usa essa leitura mística, que é a leitura alegórica, cabalística do texto, no sentido místico, e você pega a numeração, somar as letras, cada uma significando um número, né? Sim. E você tem uma outra palavra, e aí a relação dessas duas produz um sentido que te tira do seu lugar cômodo, que é muito fácil você falar, é assim. Aí você chega 2 passinhos, já não é assim mais. Então, aprender a se comportar e ter estratégia para entrar e sair do texto é que nos faz
mas judeus, sendo judeus ou não. Sim. Porque é uma capacidade que nós aprendemos de interpretar. Que está lá na Bíblia. Sim. Todo texto deve ser interpretado. Né? Então, nesse sentido, está lá no Salomão. Né? Claro que a interpretação não é uma loucura epifânica da nossa cabeça. Então, cuidado com isso. O cara está chorando, ele está rindo. Não, ele está chorando. Você também tem que manter alguns limites ali para olhar. A mente aberta para poder olhar as camadas, talvez. Eu acho que as camadas, layers, acho que é importante. Você pode voltar um pouquinho, por favor, Felipe, para a Cabala contra a história, contra. Volta mais um. Cabala. Aquela estação de Bialha. Mais um. Mais um? Ou menor, menos um. Isso, perdão. Não, acho que enfim, era da contra-história. De experiência e história. Isso. Eu queria trazer a questão. Ali, ó, passou. Aqui atrás. Aí, contra-história. Essa questão da contra-história eu acho bem interessante. Né? Porque. Por que contra-história? Né? A gente muitas vezes tem a tendência a ver, como eu falei, a história progresso, nós somos os melhores, chegamos até aqui. Né? Mas poder olhar e ver esses erros do passado também, essas coisas que foram tentadas e acabaram não dando muito certo, que se imaginou que fosse de um jeito, porque naquela época se imaginava daquele jeito, também é importante também fazer esse estudo mais historiográfico mesmo, de ir lá, imaginar aquela situação, imaginar aquele povo fazendo aquilo, nas condições que eles tinham. Isso é historiografia para o pessoal do século XX. Isso é muito interessante. O Scholl ele não é o místico que fica meditando lá na montanha, achando, puxa, encontrei o Paranauê. Não, ele é um cara que está diante de documento, de texto, e ele está compondo coisas fragmentadas, pessoal. Nesse período aí, 45 foi quando a Qumran, as cavernas de Qumran, né? E as cavernas de Qumran ainda estão também decifrando excertos de Qumran que não foram ainda, não sabe bem. Recentemente eu tenho encontrado um calendário em Qumran, que é diferente do calendário judaico que tinha presente até então. O que mostra novamente que os essênios estavam criando uma nova tradição, que acredita-se que vai dar origem ao cristianismo. Né? Não é de essênia dar origem a isso. Né? Mas são várias outras questões que estão por trás ali. Importante. Por quê? Porque momentos messiânicos, realmente, são momentos que mostram também muitas das vontades das pessoas em mudar e não saberem como. Isso nos leva um pouquinho a uma espécie de agitação. As pretensões que nós temos de civilização, o momento que nós estamos passando, nós agora aqui, por exemplo, discutir isso aqui nesse momento do mundo, é interessante, porque por que eu estou falando de uma coisa que é do passado? Todo mundo deveria, né, em teoria, tá mais tranquilo com relação ao passado. Não, nós não estamos tranquilos com relação ao nosso passado, nós nem sabemos bem. Né? Estamos tentando recriar de algum jeito também. Então eu acho que isso, só a gente começar a ter uma noção disso, poder voltar para o passado, tentar reconstruir de um jeito, já é uma coisa que vale a pena a gente tentar, sabe? Porque isso também vai levar a gente para a criação ficcional também, né? A gente está, a partir das ilusões ou das crenças que nós temos, tentando, botando pontos ali que recriam o futuro. Né? Alguém aqui viu um anjo? Viu um anjo passar? Não vimos. Talvez a ideia de um anjo possa estar mostrando essa ideia de nascimento. Você está mostrando uma ideia de um recado, uma mensagem nova, que a gente precisa para encontrar outra coisa. Né? Criam-se coisas. Desdobramento. A questão das camadas, eu acho perfeito. Mais alguém que nessa não tem complicado? Agora, só com uma curiosidade, nas cartas do Scholl com o Benjamin, porque o Benjamin fala direto de história a contrapeso. Tem uma discussão deles sobre isso, essa ideia de contra-história do Scholl, existe um diálogo inteiro, porque parece que alguém influenciou alguém, tem uma coisa que parece que se comunica, né? Sim, eles se comunicam, né? Eles são intelectuais de altíssimo nível conversando. Né? Eles estavam, filosoficamente falando agora, muito em torno da ideia do messianismo. Né? Por quê? Porque
porque estamos também voltando aqui à ideia de Eretz Israel, retorno a Israel. Então, essa dimensão messiânica de que está por vir, está para chegar, ela retorna bastante no final do século XIX, ela começa a ser muito instigada. E sim, o Walter Benjamin é um cara que ele estava muito preocupado com 3 grandes conceitos, né, que era o conceito de ruína, o conceito de melancolia e o conceito de alegoria. Por isso que ele é mais didático também, o Walter Benjamin, porque ele estava muito preocupado em explicar, denominar conceitos para a gente. Tem outros conceitos também na tese dele, mas esses 3 são, acho que, os mais fortes ali na tese sobre o barroco alemão. Né? E quando eles estão estudando, eles estão estudando juntos, né, em Berna, na Suíça, né, eles estão estudando Talmud, por exemplo, antes da Kabbalah mesmo, eles estão estudando Talmud. E o Talmud tem muita Kabbalah dentro, tem certos midrashos muito fortes sobre... tem um tratado no Talmud que é muito cabalístico, é o Baba Nitra, se não me engano, agora, Baba Metzia, né? Que ele fala muito de coisas desencontradas, objetos desencontrados. Né? E tem um tratado que é posterior, que é o Baba Bata, eu acho agora, que ele vai falar de portões dos céus. Né? Então eles estão, por quê? Porque o Rabi Akiva era um homem que teria feito essa exploração astral, né? E teria encontrado ali certos lugares em que as portas precisam ser abertas. Né? Então essas imagens, eles não estão só conversando essas imagens, eles estão vivenciando essas imagens. Né? Por que a imagem do anjo é tão forte como eu vejo? Porque de certa forma, provavelmente ele recebeu um anjo mesmo. Ele deve ter tido uma imagem messiânica de um anjo mesmo. E o Scholem, através dessa imagem, né, o Kafka está ali. Né? O anjo do Cleio. O anjo do Cleio. O Kafka também está recebendo seus anjos nas cartas, ele fala muito de imagens que ele está recebendo na cabeça dele ali, que estão servindo para construir seres meio vivos, meio mortos. Né? Mas interessantemente, o Scholem está conversando com eles, está no meio deles, ele é pouca coisa mais novo, na verdade o mais velho é o Kafka, que ele em 1883, depois o Benjamin e depois é ele, então, um pouquinho mais novo. Né? O Scholem está, de uma certa forma, vivenciando o messianismo menos como uma promessa que vai dar errado. Ele está achando que a promessa vai dar certo. Ele está criando um estado, pessoal. Eles estão participando de uma coisa inédita na história da humanidade. Estão inventando um estado. Inventando mesmo, literalmente. Né? Saindo da profecia e indo para a ação. Então o anjo é muito vivo. O anjo dá dicas boas. O anjo não é um anjo do mal que vai levar ao suicídio, como aconteceu com o Benjamin. Você entende? É uma preocupação muito real, é uma preocupação de contexto. Quando a gente está lendo um autor, a gente precisa ter uma ideia muito clara de contexto do autor. O que ele está falando? Qual é o problema? E essa pergunta que você fez é fundamental. Porque é que um é diferente do outro, mas eles se encontram. Né? Eles se encontram nos sonhos. Nas cartas, se você começa a ler, eles estão sonhando juntos. Né? E, inclusive, o Walter Benjamin, o Scholem convida o Walter Benjamin, vem para Israel. Que aqui você vai ser benquisto, você vai ser protegido, nós vamos te proteger. E vai estudar hebraico, vai pagar para você estudar hebraico. Né? Eles dão dinheiro para ele, o Benjamin usa, ele não estuda hebraico, ele não vai para Israel, e depois sabe o que acontece com ele. Né? Ele gostava disso, ele fazia tese que não entregava a tese, mas ficou mais conhecido por não entregar a tese do que por entregar. Imagina se vocês fazem isso, a Lígia mata vocês. Mas isso não, isso é coisa de heroísmo lá, dos românticos. Porque ele é um grande romântico. Ele é um romântico tardio ali na Alemanha. Né? E também ele é uma espécie de... e é heróico, você está no seu chiteto, na sua comunidade, você sai do seu chiteto e começa a andar lá pela Europa, começa a traduzir os franceses, vai para a França. O Benjamin é muito mais francês do que alemão. Né? Em muitos aspectos, mais nietzscheano do que hegeliano. Né? Tanto que a tese dele não tem nada de pura apreensão estética da filosofia. Né? E muitas coisas que o Benjamin diz na tese dele não são bem consistentes. Tá? Tome cuidado com isso. Né?
Então ele está lá conversando com um pesquisador na Frankfurt, né? E como é que os gregos pensavam Agon? E ele não consegue, o cara não diz, não, isso é uma hipótese da sua cabeça, não é clara essa leitura que você está fazendo do Agon, né? Que é um conceito lá que está vendo na forma das tragédias mortuárias, né? Como é que eles iam os mortos na Grécia, né? Então essa questão ela é bem importante, porque ela começa também a ser um pouco o caminho, um novo caminho para o judaísmo na Europa, né? Que pós-Segunda Guerra Mundial ele vai se dispersando para os Estados Unidos, o Schoen e o Buber vão para Israel, né? Mas a maioria deles vão para os Estados Unidos, a Austrália vai para os Estados Unidos, as Jonas vai e volta, né? Tem uns que voltam também, né? E o interessante nisso é que essas figuras, entre aspas, messiânicas, acho que não são só messiânicas, são figuras simbólicas, muito mais que messiânicas, né? Elas começam a inspirar os outros escritores. Então, os outros escritores vão em busca do Schoen, vão para Jerusalém para ter um papo com o cara que está criando isso aí, né? Inclusive o Jorge Luiz Borges. Inclusive o Jorge Luiz Borges. E em um determinado momento, volta para aquela imagem que ele está com o Jung ali, ó. Do Erasmo. Isso, era isso. Em um determinado momento o Schoen não aguenta mais só ficar falando em acadêmicos, porque ele não está sendo mais ouvido, não está sendo mais lido. Ele tinha um desejo de conversar, então ele tem que voltar a falar alemão, né? E um jeito que encontraram, vem para cá porque o teu conhecimento é importante para nós. Nós queremos entender o que é essa corrente mística. Você é um cara que vai explicar para a gente a parte hebraica da corrente mística, né? Chamaram Corban, que não tem tradução em português, não tem uma tradução em português, pessoal, né? O Corban, que falava à luz do sufismo, né? O Elite, que falava mais à luz do catolicismo, né? Mas o Buber, que é mais... adoro as obras do Buber, porque ele fala muito dos Hassidim, do movimento Lubavitch. É muito legal ler o Buber. Mas o Schoen, especialmente, é o cara que está caçando fantasmas, sabe? Ele está desenvolvendo problemas que também ele não vivenciou todos, né? Ele também não vivenciou todos os problemas. Ele está escavando, ele está desenterrando, né? A gente não pode esquecer, fim do século XIX, o pesquisador Heinrich Schliemann encontra Troia. Troia não existia até se encontrar a Troia. É uma lenda até ele encontrar. Uma lenda, ele escutava a mãezinha dele contando a historinha sem dormir, né? Mas ele se apaixona tanto, ele vai estudar turco, ele vai estudar latim, ele vai estudar grego, ele vai estudar árabe, ele vai estudar hebraico, ele vai estudar tudo que é língua esse cara. E um dia ele vai lá e conversa com um pescador. Não é que tinha uma montanha que dizem que tinha uma cidade? Fica por ali, ó, vai lá, o cara encontra. Tudo por oralidade, né? E vocês viram como às vezes a oralidade ela é um erro que às vezes dá muito certo. O Aleph, né? É um ruído que às vezes a gente não está entendendo. Está mobilizado. Eu acho que é importante falar isso, porque às vezes na letra a gente fica muito com a concepção dos autores. E se vocês também não forem autores do que vocês estão lendo, ou participantes, e sentirem os textos com coisas vivas dentro de vocês poderem ter uma percepção mais pessoal de vocês vão ficar sendo máquinas de citações, né? Oprimindo os textos e não participando também da atividade de leitura de vocês, né? Então acho que isso é uma coisa que é importante. Mas, tem mais uma pergunta? Sou Felipe, sou doutorado em Ciências Literárias aqui na FAG. Quando você traz todo esse conjunto de ideias, de tradição, mística, religião, né, as forças conservadoras nesse embarque com as forças revolucionárias, vem na minha cabeça esses grandes escritores da literatura itálica. A gente mencionou o Massis Clear, que isso tudo está na literatura dele, e o Bachelet Singer. Né? E eu queria, se você tivesse, né, não sei se você chegou a estudar o Bachelet Singer, ou se tem alguma ligação direta com o Schoen, mas porque desde o momento que você começa a fala, eu já lembro dos textos do Bachelet Singer, que ele
como ele é um escritor que está aqui na América, escrevendo na América, nos Estados Unidos, é nosso escritor que está escrevendo aqui no Brasil, eles interpretam essa tradição que vem, inclusive, da Europa Oriental, eles se apropriam disso, e aqui na América eles vão trazendo outros elementos, que é como se fosse esse embate das forças revolucionárias com detrimento das conservadoras. Então, por exemplo, no caso do Bachar Singer, ele fala do esteio, ele fala das lendas, ele fala de todo esse misticismo que tinha lá, e também em outros momentos ele já começa a retratar a cultura judaica em Nova York, com as influências que vai recebendo de outras tradições, de outras culturas. E eu queria que você pode trazer para a gente alguma ponte entre o Shonen, as leituras do Shonen e os textos do Bachar Singer. Acho muito legal que você falou disso, porque eu só consegui ler o Golem dele, né? Eu li pouco, dívidas, assim, né? Mas você vê nitidamente que essa lenda do Golem ela ficou muito forte, né? Não foi só ele que escreveu, teve um Merink, teve o outro aquele outro escritor famoso, o Elie Wiesel, né? E deve ter o próprio Shonen escreve muito sobre o Golem, em muitos capítulos dos seus livros. Então, sempre tem coisa curiosa, está sempre mantendo ali um texto, um comentário sobre o Golem, né? E Golem, para quem não sabe da história, né? Tem um Haral lá de tal, ele faz um ser através do barro, né? Dá vida para esse ser através do barro. E tem uma palavrinha escrita na testa do Golem. Volta ali para a imagem do Golem, que a gente pode lembrar a palavrinha, né? Quem estuda já sabe, né? Mas é sempre bom ver. Aqui está Elohim. Aqui está também. Lom. Não, bem. Golem. Mas tem uma historinha. Tem que ter escrito na testa do Golem, né? Não é Golem que está escrito. Está escrito isso aqui, ó. Emetes. Né? Emetes. Né? Que é Aleph, Men e Tav. Né? E aí, como é que é a ideia que ele tem para matar o Golem, né? A história do Singer, eu acho que é assim, agora, não lembro, acho que é do Singer, né? É do Singer, ele visa não é assim, diferente, né? Ele tira o Aleph e fica Metes, que é morte. Um Aleph é verdade, né? E o Metes é morte. Né? E aí, no final, o Golem morre no cara, em cima do cara. Né? A do Wiesel ela é mais, eu acho, a do Wiesel mais psicológica do que a do Singer. O Singer ele é um pouco mais direto, assim, para mim, né? Então você vê que essa dimensão das letras ali, elas dão vida, elas são coisas que dão vida. Então, se a gente fosse pensar simbolicamente, a letra ela é uma expressão viva, as coisas estão vivas. Nós nos comunicamos não só passando informações, mas passando também a alegria. Claro que às vezes, óbvio, a gente tem momentos que são comunicativos. A dissertação da menina ontem foi sobre isso, né? Temos elementos que são comunicativos. Placa de pare, você não pode atravessar, senão o carro vai bater em você, você tem que parar o carro. Mas, há muitos momentos que o que a gente está tentando passar são a essência das coisas juntos. A minha intenção, né? O som da minha voz. A tentativa de passar uma mensagem que toque, sensibilize. Você me sensibiliza também. Também eu posso pedir para você me sensibilize, me toque. Me dá vida de novo, por favor, eu estou desesperado. Né? Isso está aqui dentro dessas letrinhas aqui. Né? É verdade. Né? Ficar diante da verdade é coisa maior do que eu. Né? Eu acho também que eu lembro muito daquela avaliação da Jana Ribeirão, quando ela vai falar do Kafka, ela fala que o Kafka ele é tradição, né? Então põe a tradição aí, desde a Odisseia até a Bíblia, a tradição, né? A grande tradição. Então ela diz que o Kafka levantou para essa tradição uma grande patada. Sabe? Então ele não repetia a tradição, ele ia dentro da tradição e revestia, né? Uma grande patada. Nós, os pós-modernos, né, já não estamos nesses embates com a tradição. Você vê que com a Cirifia
já escreve a mulher que escreveu a Bíblia, porque essa tradição já faz parte, não é um embate, né? Que o Kafka não estava. Né? Mas eu acho que em alguns momentos, se eu li bem o que eu li do Machado Singer, ele vai fazer essa grande patada em relação a uma tradição fechada, hermética. Então ele vai lá e arromba as portas dessa tradição e reescreve, né, o Golem reescrito com humor, como é que faz? Como é que arromba essa tradição? Com humor e ironia, com deslocamento. Desloca-se desse lugar do sagrado, vai para o laico e tem agora, depois você lê e você fala, mas o que ele está falando? É sagrado ou é profano? Ele está nesse lugar do literário. Então essa ambiguidade entre o sagrado e o profano que é o literário. Né? Então, e por isso que eu acho que essa grande patada, né, que é esse momento moderno de se contrapor à tradição, né, do Kafka, em certa medida, serve para o que o Machado faz com a tradição. Né? Não só ajudar, mas com a tradição nesse sentido do texto que vem antes, do grande texto, né, do cânone, do padrão, do que é aceito como cânone. Né? O que eu faço com esse texto? O que eu faço com o grande Machado de Assis? Que é um escritor que pesa sobre os nossos escritores. Então foi preciso não sei quantos anos para surgir um Samuel Havete. A mudança de escrever contra ou a favor, imitando Machado de Assis, vem em 1956 com o Havete. A infelicidade do Havete, se é que a gente pode dizer, é que ele publica no mesmo ano que Grande Sertão Veredas. Então você imagina ser irmã de Clarice Lispector publicar no mesmo ano que Grande Sertão Veredas. Né? Então, Contos de Imigrantes dele é a virada, né? A virada do escritor brasileiro que não precisa mais ficar nessa angústia da influência, nem a repetição e nem ter esse grande modelo que é o Machado de Assis. Hoje você pode reescrever o Machado de Assis, como o Moacir Espinheiro fez várias vezes para literatura do Brasil, até, né? Então, o ciumento de carteirinha e tudo mais, né? Que ele reescreve sem essa angústia. É isso que faz a questão da pós-modernidade, né, ser tão mais leve com essa tradução. E eu acho que o Machado de Assis ainda está tratando a tradição como um peso. É porque ele debocha. E o deboche que sabe. Ele debocha também, né? Ele trata de ironia e deboche. O ironista é aquele que fala o contrário. Ele não se apropria, ele fala o contrário. Mas pode ser justamente por ter se apropriado bem. Sim. E aí ele, bom, eu estou leve para fazer uma ironia. Claro. Eu não tenho dívidas com o Kafka, por exemplo. Posso, né? Ainda que quem lê em alemão direto acha o texto do Kafka muito irônico, porque ele fazia umas construções meio irregulares, né? E foi lido e interpretado de forma equivocada. Ele escrevia textos cômicos. Ele se baseia no teatro Yiddish. Exato. E aí, quando nós lemos os grandes críticos do Kafka, melancolia, tristeza, não sei o quê, e eram textos irônicos diferentes. Então, o texto e o contexto é importante até nisso. E tem um texto que ficou muito bem traduzido por Modesto Caroni, que é um médico de aldeia. Esse é engraçado mesmo. Se você for ler ele em português, ele só engraçado. Esse ficou legal. Esse ficou legal. Alguém gostaria de fazer pergunta? Podemos encerrar? Eu tenho uma pergunta. Eu li um livro, não vou lembrar o nome, do Walter Benjamin, né? E é sobre linguagem, é uma coletânea que eles fizeram. Aí tem aqueles textos conhecidos, né? Tarefa de tradutor, e aí tem os comentários do Scholem também. E eu queria entender assim, um pouco, ela falou essa questão do campo literário no sentido de você trabalhar a questão da simbologia, da analogia, e lá também fala sobre isso. Eu tenho essa dúvida, como que pensada essa questão dos símbolos, da analogia, em símbolos, e também com relação a esse conceito de história de Walter Benjamin, né, a questão do ângulo.
de fato, o Benjamin tem, igual ele comentou, assim, essa questão do não progresso, né? De você perceber que se ambos os seres, de fato, se essa questão da história, nesse sentido, se essa rejeição mesmo do progresso, nesse sentido. Porque eu fico pensando, às vezes essa questão do contexto realmente é importante a gente pensar nos autores dentro do contexto deles. Porque hoje eles se deparar com o progresso que a gente, nesse sentido dessa questão da comunicação, da internet, tudo isso, como eles, né, talvez pensariam isso, é um outro contexto. Sim, mas é totalmente diferente. Mas assim, essa questão do progresso mesmo, talvez pensar por que assim, talvez ele realmente pensa nessa rejeição, por tudo aquilo que ele estava vivenciando naquele momento, talvez, mas pensar em comparação aos autores. Assim. Esse texto que você leu, agora eu me lembro da editora 34, não é? Esse texto aí? Não, é um outro, eu comprei aqui na FMG mesmo. Sim. Foi traduzido pelo aquele tradutor português, João Barreto. João Barreto, tá. Isso. É autêntico, acho, tá. Ali não fica muito claro a composição metafísica do Walter Benjamin. Se você ler na tese dele, do barroco alemão, né, você vai entender melhor isso. Assim. O Walter Benjamin ele pensa que quando as apropriações que nós fazemos sobre a metafísica na história da humanidade vão imperterivelmente nos levando a uma espécie de ruína. O quê? Porque nós vamos abandonar essa concepção. Entendeu? Você tem uma ideia agora metafísica de mundo, um jeito de pensar, uma Weltanschauung, como se diz, né? Uma visão de mundo. Você abandona essa e você vai ficar com ela até um certo tempo, não vai enjoar. Aconteceu com o século XIX, acontece com o século XX. Por isso que a tese do Walter Benjamin é tão forte para o século XX, porque ele está dizendo, olha, de certa forma, ele já está dizendo como é que a gente vai interpretar o século XX. Vamos interpretar o século XX interpretando os erros e as falhas que o século XX encontrou no século XIX. Né? Então ele já está entendendo que é tudo ruim, há uma tendência ruim. Nós aqui na N15, nós da Educas, nós pegamos isso de uma forma muito literal, muito direta, né? Sem nem ter tido muito o século XIX para poder fazer essa contraposição. Seria legal que a gente tivesse tido um pouco mais de aderência, escolhendo o século XIX do que passar direto os problemas do século XX. Né? Mas, novamente, aquela questão da atualidade do conhecimento. A gente tende muito a atualizar o conhecimento e, às vezes, a gente fica com dificuldade de fazer um liame histórico que desemboca numa concepção aqui. Né? Então, a ideia que ele tem de ruína ela é simplesmente pelos empecilhos que o ser humano historicamente vai colocando as coisas, abandonando elas, deixando elas como ruínas, como elementos que podem derivar. Assim como a pirâmide do Egito, a gente não sabe dizer o que é, porque a gente arruinou, a gente deixou ela lá. Né? E um pouco o que a Cabala, né, magicamente diz, ela diz, não, vamos fazê-la renascer, né? Vamos dar uma vida aqui novamente, vamos dar uma... a ruína tem muita dignidade, né? Ela não é qualquer coisa. Só que na visão benjaminiana ficou uma espécie de... muito poético dizer isso, né? Porque a gente acaba não fazendo um trabalho mais investigativo do que essa ruína seja. Né? O Schoen parece que é um cara que ele aceita um pouco essa provocação, ele vai tentar trazer os elementos que constituem o judaísmo, né? Justamente no que ele deu errado. Parece que ele vai aplicar um pouco essa ideia das ruínas, e ao aplicar essa ideia de que as coisas estão arruinadas, aí vem um pouco da ironia, um pouco do ceticismo diante das crenças. Né? Por quê? Porque elas, ao mesmo tempo que elas nos constituem, elas fazem parte do nosso, do povo, nós não sabemos se elas são exatamente daquele jeito que elas foram escritas. Né? A ideia de uma leitura teológica, uma leitura mais sacerdotal, né? Uma teoria tabu, não pode ser. Então ele faz uma desconfiança, porque ele vem de uma tendência mais liberal, que é uma tendência muito forte na Alemanha. A tendência do Schoen, do Walter Benjamin, é um judaísmo mais liberal. Né? O judaísmo alemão é um judaísmo mais liberal, né?
quê? Porque ele acabou sendo mais assimilado também à cultura cristã lá. Né? Não sei se tem alguma sinagoga liberal aqui. E eu acredito que, não sei se eu consegui te ajudar a pensar um pouco isso, né? Porque eu acho que é um problema importante, né? Mas a gente tendeu a ver muito com pessimismo, né? Pessimismo no momento, aí, e poucas vezes não temos dificuldade de entender a ver como um avanço, como conhecimento que avança, que agrega, né? Talvez no sentido assim, cíclico, né? Nesse sentido assim, de algo que não existe um progresso ali, tem essas ruínas que estão aqui no passado, mas ao mesmo tempo volta-se a essas ruínas, né? Porque a questão da história, eu não sei, assim, posso estar complicando esse pensamento, porque também eu conheço pouco, assim, realmente eu não tenho esse conhecimento sobre ele, mas atribuir confiança a um conhecimento não é Salomão. Não é Salomão. Né? Mas também a total desconfiança de tudo pode nos fazer o oposto. Né? Então, a ideia de crença muitas vezes nos imuniza de poder ter um questionamento nosso mesmo, de fé. Aí eu gosto da palavra fé, emuná. Essa palavra eu acho muito legal. O Scholem, ele tinha fé, emuná, ele tinha muito isso. Né? Porque ele acaba ficando com uma concepção monoteísta, né? Mas ele não fica com todas as crenças do monoteísmo. Né? Ele entende que isso é importante como constitutivo da humanidade, constitutivo de cada um de nós. Nós participamos da fé. A fé nos compõe, ela nos eleva. Ela, além de manter a tradição, ela nos eleva. Mas quando a gente vai botando crença demais nas coisas, a gente começa a emburrecer. A gente emburrece. E aí as ideologias chegam e a gente fica só com as ideologias e tem dificuldade de fazer uma leitura da realidade. Então eu diria que esse é o grande ponto que o Scholem está nos trazendo. De uma forma simplificada. Eu queria te agradecer pela palestra de hoje. Acho que vamos sair todos aqui muito enriquecidos, né? Todos para ler ou reler, ou ler, quem ainda não leu, o Scholem, né? Então, já indico desde agora a história de uma amizade, que aí nós conversamos por causa do Benjamin, né? Então, eu acho que é um texto interessante. E também convidar vocês, porque o Estevam vai oferecer um curso na pós-graduação aqui no semestre que vem, né? Um curso de 15 horas, então serão 3 dias dedicados ao Gerson Scholem. Então, vocês estão convidados, está no site do Pós-Lit, né? Então, quem tiver interesse, vejam lá como fazer a matrícula e participar, tá bom? O núcleo de estudos judaicos certamente estará lá, tá? Eu só queria comentar se você poderia disponibilizar esse material para Sim, nós já preparamos. Quem quiser pode enviar um e-mailzinho que nós mandamos só para quem tiver interesse, né? Ele vai disponibilizar, a gente já preparou o PDF do material da aula da palestra de hoje, tá bom? Muito obrigada, agradeço a todos. Obrigada ao Leslie Nascimento, que está operando ali a câmera. E então, esse vídeo será disponibilizado no site do NED. Quem quiser assistir de novo, ouvir de novo, né? Vale a pena ver de novo. Tá bom? Obrigada. Obrigado, senhora.